todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o profeta Jeremias, capítulo 26, versículos 1 até o 6. E destacamos o versículo 2 que diz assim: Assim diz o Senhor, fique no pátio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse. Não omita nem uma palavra sequer. O tema de hoje é: o terreno da igreja é um bom lugar de pregar o Evangelho. Muitos se perguntam para que serve a terra ou o terreno da igreja, para que tudo pode ser ocupado. Claro que nós temos quem tem terrenos e tem congregações, quem tem templos ou capelas sabe muito bem que é preciso construir em algum espaço de terra. Então, o terreno da igreja geralmente tem uma capela ou um templo, pequeno ou grande. E geralmente também tem a casa pastoral. Nem todos têm, mas geralmente a sede paroquial sempre tem a casa paroquial, e isso faz parte do trabalho da congregação. Mas também muitas congregações têm o cemitério, e nem todas, é claro que tem. Mas outra coisa que também se tem lá é o pavilhão. Também nem todos têm, mas quem tem o pavilhão sabe que precisa cuidar também, e ele geralmente está no pátio da igreja. Mas lá também temos, em muitas congregações, as salas de escola bíblica, salas para a doutrina, ou o próprio departamento das servas, dos jovens, dos leigos, da terceira idade e assim por diante. Existem departamentos que estão todos envolvidos no pátio da igreja. E lá também o trânsito neste pátio da igreja é um trânsito um pouco diferenciado do que na normalidade em qualquer outro lugar, porque é um lugar de respeito especial por causa que é um local, um terreno consagrado a Deus. Nós não podemos fazer uso de alguma coisa na propriedade da igreja para coisas pagãs, coisas que são movidas pelo pecado. E pessoas pagãs não deveriam fazer ajuntamentos nesses pátios. Como lá em Jerusalém, as pessoas que não eram crentes no Senhor, chamadas também de gentios, eles não podiam entrar no pátio da igreja, o pátio do templo. E propriamente dentro do templo ninguém poderia ir a não ser o sumo sacerdote ou os sacerdotes. E lá no Santo dos Santos, que era um pequeno lugar bem no interior do templo, lá somente o sumo sacerdote podia entrar. Veja que Deus lá no Antigo Testamento, e assim ele fez também no Novo Testamento, ele permitiu que os seus filhos fossem construir e adquirir terrenos para o templo, mas não só o templo, como todas as coisas necessárias para esse templo. Então, para que serve o terreno de uma igreja, onde tem o templo, salas, pavilhão, casa e assim por diante? Esse terreno, ele só serve para uma coisa. Um terreno da igreja, ele serve para a pregação da palavra de Deus. Tanto faz se você vai fazer lá dentro do templo, ou fora, ou no pavilhão, ou nas salas, ou na casa, sempre esse é o referencial. Nós não deveríamos usar isso para outras coisas, especialmente pagãs. E aí, entendendo isso, nós vamos compreender o que Deus falou para Jeremias. Jeremias vai lá no pátio da igreja, no pátio do templo, não dentro do templo. E lá você fala para todos aqueles que vêm para adorar
para fazer o sacrifício lá em Jerusalém, e aí vem gente de todo Israel para fazer isso, você fala algumas palavras, as palavras que eu ordeno você falar. E a palavra que ele deveria falar era que ela era composta de duas coisas. O primeiro, que aquele povo fosse ouvir. E depois de ouvir a mensagem de Deus, este povo fosse se arrepender dos seus pecados e receber o perdão de Deus. Então eles estariam em paz com Deus. Essa era a função, tanto do templo, como do pátio do templo e das dependências, e também a palavra do profeta. Mas a história, ela conta que eles ouviram, mas não se arrependeram. Ouvir e não se arrepender. O que poderia ter dado errado? Será que Deus fez um plano que não deu certo? Não, o plano de Deus foi bem correto e o profeta fez isso, o que Deus incumbiu ele fazer. A questão é assim, que toda a palavra que for anunciada pelo profeta, ou pelo pastor, ou no pátio do templo, que é um lugar muito especial, esta palavra ela tem dois sentidos agora. De preferência, o primeiro, que ela mova as pessoas ao arrependimento e aí traz o perdão. Mas ela também tem um outro sentido de ser a palavra anunciada para o arrependimento, que a pessoa não se arrependeu e que vai servir como a lei no dia do juízo final para a condenação. É preferível nós ouvirmos a palavra do Senhor, tanto no templo como no pátio do templo, o lugar que Deus nos consagrou para servir ao Senhor, e se arrepender, porque infelizmente esses teimosos, esses cabeças duras, que sempre querem viver no pecado, sempre querem agradar o mundo e não a Deus, esta mesma palavra anunciada vai servir de testemunho para a condenação. Deus nos deu, e muitas igrejas estão nesta questão, um pátio, um templo para servir. Só o Evangelho deve ser a testemunha principal deste lugar. E nós vamos testemunhar sempre que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E o povo que vem para o pátio vai saber que podem se arrepender, que Deus tem perdão para todos. E é nesse ponto que não existe dúvidas, que o terreno da igreja é um excelente lugar para pregar o Evangelho. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, mova o nosso coração para fazer sempre um bom uso das dependências da igreja e tudo o que o Senhor nos dá para administrar. Colocamos tudo isso aos teus cuidados e pedimos que o Senhor nos ajude, nos acompanhe e sempre leve-nos ao arrependimento e traga-nos o perdão de Cristo. Em nome de Jesus, amém.